Entre sombras e luzes, existe um nome que não pertence apenas aos gramados, mas às suas, onde o talento não é medido por títulos, e sim por sentimentos. Adel Tarabt foi um jogador que não precisou de palco mundial para ser lembrado como um artista. Um jogador que preferia dar uma caneta ao invés de chutar a bola para o gol. Um jogador que humilhava os adversários só para se divertir, mas quando ele tocava na bola, o jogo mudava de cor. Dribles que pareciam desafiar a lógica, movimentos que viravam impossível, uma confiança quase insolente. Tarabt não era apenas bom, ele era diferente. Ele era poesia improvisada. E hoje nós voltamos no tempo para entender por que, mesmo que muitos clubes tenham tentado apagá-lo da história oficial, as suas jamais esquecerão o quão bom ele foi. Brilliant through the legs of Allen. Is there a finish? There is! Brilliant, Tarabt! What an inspiration he has been to... Oh, it's very clever. Ronnie Helgeson in the centre. Tarabt does brilliantly. Wonderful skill. Can he finish? Ele não foi o mais disciplinado, não foi o mais constante, nem sequer esteve entre os mais vencedores. Mas Adel Tarabt marcou uma geração de apaixonados pelo jogo bonito, daqueles que não buscam números, e sim magia. Marroquino, criado entre improvisos, levado cedo ao futebol inglês, Tarabt se tornou um fenômeno cult. No Tottenham, surgiu como uma joia indomável. No QPR, virou mito. Em Portugal, no Benfica, renasceu como um jogador completamente diferente. Sua história não segue a lógica dos grandes ídolos, mas segue a lógica das suas, onde cada toque genial vale mais que uma carreira inteira de passos burocráticos. O craque parecia jogar um esporte só dele, o nome que o futebol oficial esqueceu, mas que a rua jamais deixou morrer. Adel Tarabt nasceu em Fez, no Marrocos, em 1989. Uma cidade marcada por vielas estreitas, mercados vivos e um ritmo que parece pulsar no peito. Foi ali, entre muros antigos e ruas de pedra, que o talento começou a ganhar forma. Nada de academias luxuosas, nada de estrutura moderna. O primeiro campo de Tarabt foi a rua, onde a criatividade vale mais do que qualquer tática. Ainda criança, a família se mudou para a França, e é no futebol francês, já adolescente, que ele começa a ser visto como algo diferente. Um garoto que tratava a bola com carinho, como se tivesse nascido para moldar o jogo à sua vontade. No Lens, onde despontou nas categorias de base, o comentário era sempre o mesmo: ninguém consegue tirar a bola dele. Aos 17 anos, o destino mudou de tom. O Tottenham o levou para a Inglaterra por 4 milhões de euros, apostando num talento bruto, selvagem e imprevisível. Era o início da transição de promessa para possível fenômeno. Mas Tarabt não se encaixava nos padrões ingleses, era ousado demais para um sistema rígido. É nessa fase que começa a surgir a linha do tempo que define sua carreira. Lampejos geniais, dribles que rasgam defesas e um brilho que, por vezes, parecia impossível de controlar. Ele não era um projeto de jogador qualquer. Tarabt era um diamante urbano moldado pela rua, tentando sobreviver em um mundo que exigia disciplina absoluta. Então chegamos ao primeiro grande capítulo da sua história, o empréstimo ao Queen's Park Rangers, um lugar onde, finalmente, ele seria solto, onde ninguém tentou domar o improvável, onde o espetáculo se tornou rotina. Era o início da era mágica que transformaria Adel Tarabt em lenda. I said, do you understand good English? Yes. I said, well, they tell me you play for me, you get me the sack. I said, they tell me you get me the sack if I play you. No, he said, no. I said, well, on Saturday, Adel, we play West Brom. Yes, West Brom, top of the league. He hadn't played for about 4 or 5 weeks. And I said, West Brom? Yeah. He said, I said, I play you Saturday, yeah? I said, oh. I said, then if you're on Saturday, do you understand what it is? He said, yeah. I said, if you're on Saturday, I play you the next game. And if you're the next game, I play you the next game. And he's thinking, I'm going to be playing. I said, do you understand what I'm saying? I said, you are playing now, you will save us, and we look forward to working together. Quando Adel Tarabt chegou ao Queen's Park Rangers, algo mudou imediatamente. Ele deixava para trás um Tottenham que nunca soube o que fazer com seu talento e encontrava um ambiente onde, pela primeira vez, recebeu liberdade total para ser quem realmente era. O QPR de Neil Warnock não tinha medo de dar as chaves do time a um jogador imprevisível. Pelo contrário, precisava exatamente disso. Disputando a Championship, a segunda divisão da Premier League, Warnock confiou em Tarabt de um jeito que poucos técnicos ousariam. Ele colocou o marroquino no centro do projeto, não apenas como titular, mas como referência absoluta. Tudo passava pelos pés dele, o time inteiro jogava em função do seu instinto.
E foi nesse contexto que Tarabt deixou de ser promessa e se tornou um fenômeno. Na temporada 2010-2011, a Championship assistiu algo fora do comum. Tarabt controlava o jogo como um maestro improvisado. Ele recuava para buscar a bola, acelerava quando queria, desacelerava quando cansava a defesa, driblava em espaços impossíveis e encontrava passes que pareciam invenções. A torcida no Loftus Road percebia rapidamente que estava diante de algo raro, mas uma coisa chamava atenção: esse mágico marroquino tinha um certo costume de dar canetas. Ele era simplesmente viciado. Em todo o jogo, pelo menos uns 3 adversários diferentes levavam no T-Mag. Em dezembro, ele já acumulava gols decisivos, dribles que rodavam o país e atuações que colocavam o QPR na frente de adversários mais fortes. O time crescia na tabela à medida que Tarabt crescia em confiança. E quanto mais ele brilhava, mais o estádio vibrava com cada toque. Era como se cada jogo fosse um espetáculo pessoal. Ele não apenas jogava, ele dominava. Tarabt. We can sense the excitement amongst the crowd because he's got that sort of ability. He's excited us all. What an arrival! Tarabt on the break though. Tarabt right-footed. What a goal! Adel Tarabt breaks to Tarabt. Tarabt lines one up. Right-footed. What a screamer! What an absolute stunner! Oh, that's good. Here's Tarabt. Oh, yes! Oh, it's very clever from Tarabt. To Adel Tarabt, Rangers with plenty of green and white shirts in there. Goes for goal! Oh my goodness, he's scored! Hill. Tarabt. He's got away from Vermaelen. It's Adel Tarabt! It's 1-0 Queen's Rangers! Tarabt turns... O QPR ressurgia como candidato ao título, e no centro de tudo isso havia um jogador que tratava a Championship como se fosse seu próprio quintal. Tarabt fazia parecer fácil aquilo que, para os outros, era impossível. Foi assim que sua lenda começou a tomar forma, com ousadia, liberdade e um nível técnico que colocava toda a liga aos seus pés. Foram 44 partidas, 19 gols e 21 assistências ao longo da campanha. Números impressionantes por si só, mas insuficientes para explicar o impacto real. O mais marcante estava nas performances em que ele pegava o jogo para si. Contra o Swansea, ele entregou uma das atuações mais icônicas da era moderna da segunda divisão inglesa. Dribles desconcertantes, um controle absoluto do ritmo e um gol antológico. Tarabt. Tricks will come out now. Oh, brilliant. Through the legs of Allen. Is there a finish? There is! Brilliant, Tarabt! What an inspiration! Warnock descreveu aquela temporada como a melhor que já viu de um jogador sob seu comando. E não era exagero. Tarabt decidia a partida sozinho. Criava chances do nada, destruía marcações com uma simples mudança de direção, e o QPR parecia sempre mais forte, mais perigoso e mais confiante quando a bola estava com ele. O impacto também ultrapassou as estatísticas. Crianças imitavam seus dribles, torcedores rivais o aplaudiam de pé, jornais ingleses debatiam se aquele talento poderia explodir na Premier League. Ele se tornou o símbolo máximo daquele acesso histórico. Quando o QPR garantiu o título da Championship, a imagem era simbólica. Tarabt levantando o troféu como um protagonista incontestável de uma campanha que entrou para a história do clube. Foi o auge da sua carreira, o momento em que Adel Tarabt mostrou ao mundo o que poderia ter sido se tivesse encontrado desde cedo um futebol disposto a abraçar sua genialidade em vez de tentar moldá-la. Naquela temporada, ele não foi apenas o melhor jogador da liga, ele foi um espetáculo à parte, um artista, uma lenda que as suas jamais deixariam desaparecer. Plenty of attacking options on the bench when they feel they really need to step it up and chase the game. Here's Tarabt, and that is superb. That is just what he's about. Fouling. Tarabt took it nicely. Tarabt's going to go for it here! The deflection takes it home, and Queen's Park Rangers take this. Tarabt, the goal scorer. Past Angolan, brilliantly played by Tarabt. Is he going to go alone? Oh, it's a fantastic goal! Two for Tarabt. Depois da temporada mágica no QPR, parecia que Adel Tarabt estava pronto para conquistar a Premier League, mas o futebol sempre cobrou caro de quem vivia a base de improviso.
Quando o QPR foi para a Premier League, o cenário mudou. A pressão aumentou, o nível subiu. A liberdade que antes alimentava sua genialidade começou a desaparecer. A Premier League exigia disciplina, constância e entrega total. E Tarabt nunca foi um jogador moldado por exigências. Ele era moldado pelo instinto. Neil Warnock, o mesmo treinador que o libertou na Championship, passou a cobrar outro tipo de jogador. Mais físico, mais tático, mais previsível. Tarabt, ainda jovem, não se adaptou. Os treinos já não o motivavam da mesma forma. E o brilho espontâneo dos jogos se transformou em frustração. Ele queria a bola no pé, queria driblar, queria criar. Mas a Premier League era um campo de batalhas, não de espetáculo. A relação entre os dois começou a desgastar. Reclamações, críticas públicas, desentendimentos silenciosos. O jogador que um ano antes carregava o time nas costas passou a ouvir questionamentos sobre profissionalismo, preparo físico, mentalidade. O futebol inglês, pragmático e rigoroso, não tinha paciência para artistas que não cumpriam com cada detalhe do manual. Em 2013, ele foi emprestado ao Fulham e ficou metade de uma temporada por lá. Depois foi emprestado ao Milan da Itália, onde deixou lampejos de que ainda carregava aquele fogo interno. Mas faltava continuidade, faltava paz, faltava um ambiente que aceitasse seu lado caótico e soubesse transformá-lo em força. Tarabt vivia entre extremos. Em um dia era capaz de desmontar defensores com 3 toques na bola, no outro parecia desconectado do jogo. Enquanto isso, críticas aumentavam, treinadores perdiam a paciência e a imprensa se aproveitava para narrar seu declínio como inevitável. A carreira dele se transformava em um labirinto de decisões erradas, má gestão e conflitos silenciosos. Foi um período de sombras, de dúvidas, de potencial desperdiçado e portas se fechando. Aquele brilho de 2010-2011 parecia distante, quase irreconhecível, mas ainda havia algo dentro dele, uma chama teimosa que não aceitava terminar assim. E essa chama o levaria anos depois a um dos capítulos mais improváveis da sua história, a reinvenção completa em Portugal. Uma transformação que ninguém esperava, mas que mostraria ao mundo que o artista ainda tinha muito a dizer. Quando Adel Tarabt chegou ao Benfica, o cenário parecia perfeito para um recomeço. Um clube gigante, acostumado a recuperar talentos, com estrutura, estabilidade e ambição. Mas a realidade foi completamente diferente. Ele chegou sem ritmo, sem foco, sem intensidade que o futebol europeu moderno exigia. Em pouco tempo, deixou de ser aposta para se tornar problema. Tarabt passou longos meses afastado, treinando separado, vivendo como um fantasma dentro do clube. Jornalistas o citavam como exemplo de desperdício. Torcedores mal lembravam que ele fazia parte do elenco. Os bastidores contavam que ele chegava acima do peso, sem energia, desconectado de qualquer plano tático. A distância entre ele e o time parecia irreversível. Ele até foi emprestado para o Genoa da Itália, mas também não rendeu por lá. Mas essa fase humilhante para qualquer jogador se tornaria o ponto de virada. Tarabt atingiu o fundo do poço e foi justamente ali que ele encontrou algo raro na carreira: paciência e compreensão. O Benfica, ao contrário da maioria dos clubes europeus, não o descartou. Pelo contrário, ofereceu tempo, estrutura, acompanhamento e principalmente responsabilidade. A partir de 2018, o marroquino mudou de verdade. Começou a treinar com intensidade, a cuidar do corpo, a ouvir mais. Percebendo que já não tinha a velocidade e a explosão de antes, reinventou seu estilo. Ele deixou de ser o driblador indomável e passou a atuar como meia. Um organizador, um jogador de posse, de leitura e de decisão. O clube reconheceu a transformação, os torcedores perceberam. Companheiros passaram a tratá-lo com respeito. No Benfica, Tarabt não foi o mágico dos dribles impossíveis, foi o símbolo da superação, da resiliência, da reconstrução. Em 2022, após 7 anos de altos e baixos, em uma das reviravoltas mais improváveis da era moderna do clube, Adel Tarabt deixou oficialmente o Benfica. A saída foi discreta, sem alarde, mas carregada de respeito. O clube reconheceu sua evolução. Ele reconheceu o que o Benfica fez por sua carreira. Era o fim de um capítulo turbulento, porém necessário. O destino seguinte foi o Al Nassr, nos Emirados Árabes Unidos. Longe da pressão europeia, Tarabt encontrou um ambiente mais leve, com tempo e espaço para jogar no seu próprio ritmo. Ali, ele se tornou uma figura experiente, técnica, ainda com lampejos do artista que encantou o QPR. Hoje, segue atuando no Golfo, vivendo uma fase mais tranquila, mais madura, mais estável, uma etapa final digna de um jogador que viveu entre extremos durante toda a carreira. Ele não foi o atleta perfeito, não foi o profissional impecável, não chegou nem a marcar 100 gols como jogador profissional, mas foi o artista que transformou campos pequenos em palcos grandiosos, o jogador que fazia a bola obedecer como se fosse guiada por uma música, o ídolo que as estatísticas não conseguem explicar. Tarabt representou algo raro no futebol moderno: a liberdade, a irreverência, a essência crua do talento de rua. Um jogador que humilhava os adversários só para se divertir, um jogador que preferia dar um rolinho a chutar pro gol.
um jogador que preferiu o lance de efeito a dar o passe para o companheiro, um jogador de DVD, mas ainda assim uma lenda das ruas, um artista do improvável, um nome que o futebol esqueceu, mas que as ruas jamais deixarão morrer.